Na raciocínio lógico, como eu tinha dito para vocês, aqui está meu Instagram, que quem ainda não segue, segue lá, que todo dia eu tenho postado muitas questões, muito material bacana lá para vocês. Nosso conteúdo, vamos passar por proposições simples e proposições compostas, negação das proposições simples e compostas, condicionais, e como eu tinha dito, atentos a esse tema, porque condicionais é o principal alvo de questões lá no CEP, relação de equivalência, um ponto que eu percebo que os alunos têm muita dificuldade, principalmente eu uso como termômetro as questões que eu coloco no Instagram. Muita gente tem errado questões de equivalência lógica. E, por fim, nós ainda temos os problemas de raciocínio lógico argumentativo matemático, que para muita gente é considerada a parte mais difícil do assunto. Mas nós vamos descomplicar tudo isso aqui para vocês, beleza? Então, bora lá. O que é uma proposição? Proposição é toda aquela sentença que nós podemos definir com valores lógicos de verdadeiro ou falso. Toda vez que você se deparar com uma sentença e essa sentença você puder dizer que ela é verdadeira ou que ela é falsa, você diz que estará diante de uma proposição. Veja que no exemplo 1, Teresina é a capital do Piauí. Você sabe que isso aqui é verdade. Você poderia atribuir um valor lógico aqui de verdadeiro. Se você sabe que pode ser verdadeiro, então você sabe que Teresina é a capital do Piauí, é uma proposição lógica. Assim como o exemplo 2, Teresina não é quente. Você sabe que isso aqui é o quê? É falso, obviamente. Então, se você pode atribuir esse valor de verdadeiro ou falso, você estará diante de uma proposição. Veja no exemplo 3 que nós temos x é maior do que 9. Aqui nós temos o que a gente chama de sentença aberta. Isso aqui não é uma proposição. Por que não é uma proposição? Porque você não sabe quem é x. Então, não tem como você dizer que x é maior do que 9. Você não tem como definir isso em verdadeiro ou falso, por você desconhecer o valor de x. Beleza? Então, vocês podem estar marcando quem tiver no material aí. O exemplo 1 e 2 são proposições. Já o exemplo 3, a gente chama isso de sentença aberta. Tranquilo? Vamos lá, proposições simples. O que é uma proposição simples? São as sentenças declarativas sem a presença dos conectivos lógicos. Professor, o que são conectivos lógicos? Nós vamos já ver mais à frente. Então, são aquelas formadas por uma única proposição, é uma única oração. Perceba, o exemplo 1, os cachorros são mamíferos. Beleza? Isso aqui é uma proposição simples. Marcela é cantora, também é uma proposição simples. Assim como a França fica na Europa, também é uma proposição simples. E você sabe que a proposição, mais uma vez, porque todos esses três exemplos, nós podemos defini-los como verdadeiro ou falso. Tranquilo? Aí, como eu falei para vocês, conectivos lógicos. O que seriam, então, os conectivos lógicos? São expressões utilizadas para unir duas ou mais proposições. Os conectivos lógicos são aqueles principais responsáveis pelas proposições compostas, que é o que nós vamos ver logo adiante. São 5. Você precisa decorá-los, você precisa tê-los em mente, porque eles são o coração de todo o raciocínio lógico. Toda a estrutura de raciocínio lógico ela é definida em cima desses 5 conectivos lógicos. A citar, a disjunção não exclusiva, que você chama de ou, conectivo ou, a disjunção exclusiva, que você chama de ou, nós temos a conjunção e, a condicional, se então, lembre que eu falei lá no início da aula, que a condicional é o principal alvo de questões da UCEP, então você tem o se então sendo esse principal elemento, e nós temos a bicondicional, que é o se e somente se. Você precisa lembrar desses nomes aqui, tem que estar familiarizado com eles. Disjunção não exclusiva ou disjunção exclusiva ou, a conjunção e, a condicional se então, e a bicondicional se e somente se. Qual é a importância dos conectivos lógicos? A importância deles é para quê? Para ligar duas ou mais proposições. Aqui nós vamos dar origem, então, às proposições compostas. Vejam no exemplo aqui que eu coloquei. Ana é dentista e Marcela é cantora. Perceba que minha canetinha está desativada aqui, pessoal. Não vou conseguir fazer anotações para vocês, mas vocês vão acompanhando aí. Ana é dentista. Essa aqui é uma proposição simples. Marcela é cantora. Isso aqui também é uma proposição simples. Quando eu quero unir essas duas proposições simples, eu preciso fazê-las pelo uso de um conectivo lógico. Qual foi o conectivo lógico que eu usei aqui? Acompanhe o cursor. Eu usei o ezinho. Beleza? Então, quando eu junto Ana é dentista e Marcela é cantora, todo esse exemplo 1 aqui, nós estamos diante agora de uma proposição composta. Veja o exemplo 2. Teresina é a capital do Piauí. Proposição simples. Parnaíba não fica no litoral.
Proposição simples. Quando eu junto as duas, eu estou utilizando aqui ó, um conectivo lógicozinho com ou. Por isso que fica Teresina é a capital do Piauí, ou Parnaíba não fica no litoral. Você tem, então, aqui a definição de uma proposição composta. Professor, mas Parnaíba fica no litoral. É verdade, você aqui tem uma proposição falsa. Lembra que proposição é tudo aquilo que você pode definir como verdadeiro ou como falso. Partindo, então, para a parte mais importante, quando a gente vai tratar, então, de questões. Negação das proposições simples. Para você negar uma proposição que é dita simples, como o próprio nome diz, já é simples. O que é que você precisa fazer? Simplesmente acrescentar a partícula não. Toda vez que você acrescenta o não, você está negando alguma coisa. Ou então, se essa palavra, se o adjetivo que tiver ali for um adjetivo que tem um antônimo, o que são antônimos? São palavras de sentido contrário. Você também pode utilizá-lo. Professor, como assim? Vejamos no exemplo. Pedro é rico. Se você quiser negar que Pedro é rico, como eu disse, basta você acrescentar a partícula não. Fica, então, Pedro não é rico. Só que você sabe que a palavra rico ela tem um antônimo. Qual é o antônimo? Qual é a palavra que tem sentido contrário a rico? É a palavra pobre. Então, para negar que Pedro é rico, você pode dizer que Pedro não é rico ou que Pedro é pobre. Então, fiquem muito atentos a esse uso dos antônimos, porque para negar, a gente aprende que, por regra geral, você nega uma proposição composta acrescentando a partícula não. Só que você pode também fazer essa negação simplesmente trocando o valor do adjetivo que aparece. Rico vira pobre, grande vira baixo, e por aí vai. Nas negações das proposições compostas, aí acontece agora algumas leis que nós precisamos estudá-las. Vejam só, quando a gente inicia esse estudo de negação de proposições compostas, a gente sempre vai iniciar pelas leis de Morgan. Morgan foi um matemático que evidenciou essa questão da negação para a gente. Veja só, Morgan ele só trabalha com dois conectivos. Ele só trabalha com a conjunção, que é o e ele só trabalha com a disjunção não exclusiva, que é o conectivo ou. E ele elaborou uma lei geral para esses dois conectivos. Sempre que você estiver diante do conectivo e do conectivo ou, para você fazer a negação, você vai utilizar as leis de Morgan. O que é que Morgan diz? Como é que você faz a negação de uma proposição composta que tenha um desses dois conectivos? Você vai negar todo mundo e você vai trocar o i pelo ou, quando for o caso, ou então você vai trocar o ou pelo i. É bem elementar, é um decorebazinho bem tranquilo. Veja só o primeiro exemplo. Breno é dentista e Paula é advogada. Você sabe que Breno é dentista. É a primeira proposição e, por definição, pessoal, pela letra P de pato. Paula é advogada, seria a nossa segunda proposição. Você representa pela letra Q. A letrinha Q é uma definição matemática. Quando você junta as duas, Breno é dentista e Paula é advogada. Professor, então como é que eu faço a negação dessa proposição composta seguindo as leis de Morgan? Olha o que é que diz a regrinha. Nós vamos negar o P e o Q, beleza? Vamos negar os dois. E onde tiver o conectivo I, ele vai virar ou. Veja a transformação. Breno é dentista, vira que Breno não é dentista. O I, ó, perceba que está aqui de verde, eu coloquei destacado para ficar evidente para vocês. Ou Paula não é advogada. Tranquilo? Observe que aqui, no primeiro exemplo, nós temos duas proposições afirmativas. Breno é dentista, é uma afirmação. Paula é advogada, também é uma afirmação. No exemplo 2, propositalmente, eu coloquei aqui uma proposição negativa, para poder explicar um detalhezinho para vocês. Quando a proposição é afirmativa e você nega, ela vira, obviamente, uma proposição negativa. Quando a proposição original ela já é uma negação, ela já está na negativa, quando você for negá-la, ela virará uma afirmação. Lembre-se que não com não, eles se anulam. Virará, portanto, uma afirmação. Observe o exemplo como fica. Neymar não joga futebol, por definição a gente chama aqui de P, ou Marta é atriz, você chama de Q. Observe como é que eu faço a negação. Eu vou negar os dois lados, mais uma vez, e onde aparece o conectivo ou, ele vai virar o E. Só que observe que Neymar não joga futebol, já está negado. Quando eu fizer a transformação, veja que Neymar joga futebol, o ou virou o I, e Marta é atriz, se transforma em
Marta não é A3. Muito simples. É só observarem. Aqui está na negativa. Quando eu nego, vira uma afirmação. Aqui está na afirmativa. Quando eu nego, vira uma negação. Então, fiquem muito atentos que a Lucep, ela gosta de cobrar questões onde ela bota uma palavrinha, um conectivozinho diferente. Então, fiquem muito atentos para não caírem em pegadinhas. Isso aqui é muito simples, esse assunto, mas que você precisa estar bastante atento lá na hora da resolução das questões, beleza? Passando aqui, então, vamos ver na prática como que isso aqui é cobrado em concurso. Aqui é uma questão da banca Quadrix, aí você pensa, professor, mas eu vou fazer para a NUCEP. Não importa, porque aqui eu procurei questões da mesma linha de raciocínio da NUCEP. A NUCEP, ela não tem um banco tão vasto de questões de raciocínio lógico. Então, às vezes, a gente precisa estar usando por empréstimo questões de outras bancas. Mas são questões similares às que a NUCEP cobra. Não se iludam. É isso aqui que vem para vocês. Não vem nada além disso aqui, não. É simples, elementar. Soube a regra direitinho, vai direto na questão. Observe. A negação de sou de Rondônia e não torço para time carioca é. Primeira coisa, quando você se depara com um tipo de questão dessa, você primeiro tem que identificar quem? O nosso conectivo. Perceba que aqui o conectivo utilizado é o E, a conjunção. Se tu sabe que é a conjunção que está sendo utilizada aqui, quando tu for negar, qual é a regra que você vai utilizar? Você vai utilizar as leis de Morgan. O que é que diz as leis de Morgan? Nega os dois lados e o conectivo é trocado. Se for I, vira ou, se for ou, vira I. Então, veja, sou de Rondônia. Quando você nega isso aqui, fica não sou de Rondônia. Se você já sabe que é não sou de Rondônia, a letra A ela já está automaticamente eliminada, porque tem que estar não sou de Rondônia. O Ezinho, ele tem que virar quem? Ele tem que virar ou. Então, só aí você já matou a questão, ó, porque a letra B não tem ou, a letra C também não, a letra D, muito menos. Só sobrou quem? A letra E. Não sou de Rondônia, o I vira ou, não torço para time carioca, vira torço para time carioca. Então, você vai assinalar aí nas suas anotações, anotem aí para depois vocês estudarem, é a letra Ezinho aqui. Tranquilo? Percebam que é muito simples. Você pode estar pensando, professor, mas para no CEP vai ser elementar assim? Vai ser elementar dessa maneira. Tranquilo? Veja aqui outra questão da banca Quadrix. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição composta, Gabriel não vai trabalhar ou Márcio vai estudar. Primeira coisa que você identifica é quem é o nosso conectivo lógico. Qual é o conectivo que está sendo utilizado aqui? É o ou. Se você sabe que é o ou que está sendo utilizado, qual é a lei que nós vamos utilizar? Leis de Morgan. Eu vou frisar muito para vocês para decorar, porque eu sei que tem gente que nunca nem pegou isso aqui para estudar, mas você vai aprender agora. Tem o ou, o que é que você faz? Nega os dois lados, nega o que está antes, nega o que está depois, e o ou vira, digam para mim, e o ou vira o conectivo? Vira o E. Vira o E. Então, veja, Gabriel não vai trabalhar. Observe que aqui é uma negação. Quando você nega uma negação, ele vira uma afirmação. Então, você tem que procurar que Gabriel vai trabalhar. Se você sabe que Gabriel vai trabalhar, você já eliminou de cara a letra B de bola e você já eliminou a letra E. Só aí você já matou as duas. Gabriel vai trabalhar, o ou tem que virar I. Se o ou tem que virar aí, ó, a letra A continua, a letra C continua, mas a letra D, ó, você já eliminou também. Então, você já está em letra A e letra C. Você já tem 50% de acertar. Veja que Márcio vai estudar. Márcio vai estudar é uma afirmação. Quando você nega uma afirmação, basta colocar o não, vira uma negação. Então, Gabriel vai trabalhar e Márcio não vai estudar. O gabarito aqui está na nossa letra C de casa. Tranquilo? Percebam que a questão das leis de Morgan é bem elementar, pessoal. Tranquilo, sem nenhum problema. Depois que a gente passa das leis de Morgan, que trata dos conectivos e do ou, nós vamos passar, então, para esse estudo da condicional. Vocês vão ver que o edital de vocês ele é bem enfático quando ele coloca relações de implicação e a condicional. Tudo isso está associado ao nosso conectivo se então. Questões de equivalência lógica geralmente cobram sobre o se então. Questões de negação geralmente cobram pelo se então. Questões do raciocínio lógico, argumentativo, matemático, também a maioria delas vai trazer o se então. Ele é o queridinho de todas as bancas, seja no CEP, seja FGV, seja qualquer banca que você vá prestar concurso.
Negação da condicional. Vamos ver como é que a gente faz. É muito simples. É decorebazinho de regra. Trata-se da negação das proposições compostas pelo conectivo se em. Então, como é que a gente faz, pessoal? Você vai repetir a primeira parte. O se, então, você vai trocar pelo conectivo e. Ele tem uma associação intimamente ligada com a conjunção. Então, perceba a regra. Você vai repetir o início, você vai trocar o se, então, pelo e você vai negar a segunda parte. Professor, qual é a primeira parte e qual é a segunda parte? Observem aqui no exemplo 1. Se Ana é médica, então Lara é enfermeira. Está aqui de verde o conectivo para ficar a visualização mais fácil para vocês. Tudo que está entre o se e que está entre o então, ou seja, Ana é médica, isso aqui a gente chama de P de pato. Como eu disse para vocês, cada proposição, a primeira você, por definição, chama de P, o que vier depois você chama de Q. Então, essa primeira parte que eu estou me referindo é isso que está entre o se e o que está entre o então. Essa é a primeira parte. O que é que a regra diz? Para você negar o se então, você vai repetir essa primeira parte, você vai trocar o se então pelo i, pelo conectivo e a segunda parte, que seria aqui, Lara é enfermeira, você vai negar. Veja como é que fica a resolução. Ana é médica. Professor, mas como assim? Porque o se então ele vira o quê? Conectivo e. Então ele desaparece da nossa jogada. Você vai iniciar pelo que está aqui entre. Ó. Ana é médica, você vai repetir do jeito que tiver. Se tivesse Ana não é médica, você ia colocar Ana não é médica. Beleza? Só repete. O se então virou e. Lara é enfermeira, você vai fazer o quê? Você vai negar a segunda parte. Lara não é enfermeira. Professor, então o senhor está querendo me dizer que se Ana é médica, então Lara é enfermeira. A negação disso é Ana é médica e Lara não é enfermeira? Correto. Lembre-se que raciocínio lógico é diferente do nosso raciocínio comum. Você sempre tem que ter em mente que as questões de raciocínio lógico elas não levam em consideração o raciocínio comum. É estranho você olhar para isso aqui, num primeiro momento você lê e diz, mas como que isso é a negação? Mas é essa a definição, e é esse conceito que você precisa levar para a sua prova. Se P, então Q, é assim que a gente lê. Ó. Se P, então Q, como é que fica a negação disso? P e não Q. Repete a primeira parte do jeito que ela estiver, troca o se então pela conjunção e nega a segunda parte. Tranquilo? Bem tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode parar a qualquer momento. Aí. Vamos para os exemplos agora para ficar mais praticado. Se como e durmo, então não estudo. Observe o que está acontecendo aqui agora. Nós temos 3 proposições. Professor, como assim 3 proposições? Observe que nós temos o se, então, e nós temos também o conectivozinho e. Aí agora complicou, né? Aí você pensa, professor, o senhor ensinou como é que faz o e, o senhor ensinou como é que faz o se, então, mas o senhor não tinha mostrado ainda nenhum exemplo com 3 proposições. Eu só tinha mostrado até agora com uma e com 2. Agora nós estamos vendo com 3 proposições. Quando vocês se depararem com esse tipo de caso aqui, vocês têm que levar em consideração a regra de prevalência do conectivo lógico. Como assim, professor? Regra de prevalência do conectivo lógico. O se, então, ele tem prevalência sobre os conectivos ou e e. Sempre que o se, então, aparecer, ele é prevalente sobre esses outros. Beleza? Então, o que é que acontece? A regra para você fazer essa negação aqui vai ser a regra do se, então. Esse izinho aqui, ele vai ser trabalhado também, mas ele é, digamos, coadjuvante. O principal aqui é o se, então. Para esclarecer para vocês, vamos com calma, parte a parte. Se como e durmo, então não estudo. Você chama esse comozinho aqui, ó, você chama de P. Esse durmozinho você chama de Q. E o não estudo você chama de R. Só seguindo o alfabeto. P, Q, R. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Olha o que é que diz a regra do se então. Como é que você nega isso aqui? Você repete a primeira parte. Ou seja, do jeito que está aqui, você vai repetir. Como e durmo. O se então ele vira E. E aí você nega a segunda parte. Não estudo vira estudo. Veja como ficou. Como e durmo. Observem que do jeito que está aqui em cima, ó, eu só repetir. O se então está de verde de propósito. Está aqui o ezinho. Eu troquei o se então pelo i. E a segunda parte, que seria não estudo, o que é que você faz com ela? Você nega. Lembre-se sempre, eu vou frisar mais uma vez. Como é que eu faço a negação do se então? Repete a primeira parte,
troca o se então pelo e você nega somente a segunda parte. Quem é a segunda parte é quem está depois do então. Então, veja, como durmo e estudo. Ou você poderia melhorar isso aqui para não ficar esse e repetido duas vezes, você poderia colocar uma vírgula. Como, durmo e estudo. Porque fica estranho você botar como e durmo e estudo. Não é que esteja errado, mas da parte de baixo aqui soa melhor. Tranquilo? Vocês entenderam isso aqui? O se, então, observem a regra da prevalência. Ele domina sobre os conectivos e sobre os conectivos ou. Sempre que aparecer o se, então, associado com o e associado com ou, se pedir a negação, você vai utilizar a regra do se, então. É ele quem manda aqui na jogada. Só que, propositalmente, eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês perceberem umas nuances. Observem. Se trabalho, então não viajo ou tiro férias. Qual é a diferença do exemplo 2 para o exemplo 3? No exemplo 2, percebam que temos duas proposições, sendo a primeira parte, e temos apenas uma proposição como a segunda parte. Aqui, propositalmente, eu fiz o inverso. Eu coloquei uma única proposição sendo a primeira parte e coloquei duas proposições sendo a segunda parte. Vocês vão já entender por que eu fiz isso. Veja, se trabalho, então não viajo ou tiro férias. Observe que nós temos uma associação do se, então, com o conectivo ou. Como eu disse para vocês, toda vez que o se, então, aparece associado com o ou, ele tem o que a gente chama de prevalência. Então, para a gente fazer a negação desse exemplo 3, qual é a regra que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a regra do se, então. E como é que eu faço a regra do se, então? Repete a primeira parte. Professor, de novo, quem é a primeira parte? É quem está entre o se e quem está entre o então. Você vai simplesmente repetir isso aqui e tudo que vier depois você vai fazer o quê? Negar. Sem se esquecer que o se, então, vira o conectivo e. Vejamos na prática como é que fica. Se trabalho, então, não viaja ou tiro férias, ele vai virar. Repete a primeira parte. Trabalho. Se, então, vira o e, então fica trabalho e. Agora você vai negar uma proposição composta que tem o ou. E você já sabe como é que nega a proposição composta que tem o ou, porque eu ensinei agora há pouco para vocês nas leis de Morgan. O que é que as leis de Morgan diz? Toda vez que você nega proposições compostas ligadas pelo ou, nega as duas partes e troca o ou pelo i. Observe como é que fica. Trabalho, repete a primeira parte. O se, então, vira o e, e é por isso que eu coloquei ele de verde, para você entender que esse ezinho aqui, ele vem do se, então. E agora você vai negar a segunda parte. Professor, como é que eu nego o ou? Nega tudo e troca o ou pelo i. Então, não viajo, como é que vira aqui, ó? Viajo. O ou vira quem? Vira o e. E eu coloquei de vermelho propositalmente para você entender que esse ezinho aqui vem do ou, que foi trocado. Tiro férias vira não tiro férias. Então, como é a resolução dessa bagunça toda aqui? Trabalho e viajo e não tiro férias. Trabalho vem da primeira parte, que simplesmente foi repetida. O se, então, virou o conectivo ezinho verde aqui. E não viaja ou tiro férias, você fez uma negação seguindo as leis de Morgan. Você nega todo mundo e troca o ou pelo i. Não viajo virou viajo. O ouzinho vira e. Tiro férias vira não tiro férias. Mais uma vez, você tem dois ezinhos aparecendo. Você pode melhorar mais uma vez. Trabalho, viajo e não tiro férias. Tranquilo, pessoal? Então, fiquem muito atentos a essas nuances, porque, às vezes, a NUCEP ela poderia ter cobrado a questão sabendo que você ia negar, mas ter permanecido com o ou. Aí, o aluno que, às vezes, está desligado, ele se esquece que, quando você nega o ou, obrigatoriamente o ou vira e. Pessoal, é sempre, sem exceção. Negou o ou, ele vai virar e. Negou o e, ele vai virar ou. Tranquilo? Joinha? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos agora para as questões. Observe, aí agora eu já trouxe uma questão da NUCEP, porque, como eu disse para vocês, a condicional ela é bastante cobrada por todas as bancas de concurso em geral. É o principal alvo de questões quando a gente fala de raciocínio lógico. Veja, a questão da Prefeitura de Capitão de Campos, da Guarda Civil Municipal. Ainda é um cargo que é bem parecido. Guarda Civil cai em muitos assuntos parecidos com a PM. Então, podem ter certeza que na prova de vocês vem isso aqui que está aqui. Não se iluda, não vem nada diferente. Beleza?
Vejamos, a negação da proposição, se a maré estiver baixa, então irei à praia. É dada por... Veja, qual é o conectivo sendo utilizado? É o se, então. Você já sabe fazer o se, então. Você sabe que você vai repetir a primeira parte do jeito que ela estiver, você vai trocar o se, então, pela conjunção e você vai simplesmente negar a primeira parte. Só que observe como a NUCEP ela é cheia de nuancezinhas, ela é cheia de detalhezinhos. Você precisa estar respondendo as questões dela para pegar. Nas respostas, vocês vão ver que não vai ter nenhuma alternativa repetindo do jeito que está aqui. Por quê? Porque aqui você tem que fazer uma adequação gramatical dos tempos verbais. Observe, se a maré estiver baixa, se você fosse fazer ao pé da letra, você teria que fazer a maré estiver baixa e não irei à praia. Só que isso fica esquisito. Fica ou não fica? Você falar para alguém, ei, a maré estiver baixa e não irei à praia. É algo esquisito. A maré estiver baixa. Então você tem que fazer uma adequação gramatical. E é por isso que você vem para a letra B de bola. A maré estava baixa. Você só repetiu a primeira parte. Professor, mas aqui tem estiver e aqui estava. Não tem problema. Você simplesmente fez uma adequação gramatical dos modos e tempos verbais. Tá entendendo? Mas isso não modifica o resultado. É somente uma adequação gramatical para fazer sentido a oração. A maré estava baixa, você repetiu o início. O se, então, vira o e irei à praia, fazendo a adequação, porque se a maré estava baixa é passado, não fui à praia, também é passado. Então, você vai marcar o seu gabaritozinho na letra B de bola. Tranquilo?